líder dos científicos. Um dos enigmáticos divulgadores da doutrina dos espíritos no século XIX foi Afonso Angeli Torteroli, fundador do Centro da União Espírita do Brasil, instituição que tinha a presunção de coordenar o movimento espírita brasileiro. Para esse objetivo, unificação, Torteroli organizou em 1881, no Rio de Janeiro, seu Congresso Espírita Brasileiro. Sob sua influência e liderança, as entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Torteroli, então líder dos pretensos científicos, investiu impiedosamente contra Bezerra de Menezes místico, e sob a densa liderança do emblemático genovês ocorreram discórdias, agressões inaceitáveis e nhenhenhens. No século passado costumava-se denominar os espíritas que compartilhavam do aspecto científico do espiritismo de científicos. Os que encaravam o espiritismo como religião eram denominados místicos. Chegou-se mesmo a denominar espíritas apenas os que aceitavam o livro dos espíritos como expressão da doutrina espírita, e kardecistas os que se dedicavam com mais afinco ao estudo das demais obras escritas por Allan Kardec. Essas ramificações não mais existem, pois atualmente emprega-se o vocábulo espírita para identificar os que aceitam o espiritismo ou doutrina espírita como um todo, em seu tríplice aspecto de ciência, religião e filosofia. Após a desencarnação de Torteroli, este se manifestou pela mediunidade de Chico Xavier, expressando arrependimento. A carta foi psicografada no dia 4 de abril de 1950. Nela o italiano se penitencia por ter entendido o espiritismo apenas como ciência e filosofia. Sobre isso, os simpatizantes do visionário academista afirmam que a carta psicografada contém conteúdo anímico do médium de Uberaba. Para tais, a posição doutrinária assumida por Torteroli, estritamente científica e filosófica, não prejudicou sua militância espírita, tanto no que diz respeito à divulgação da obra de Allan Kardec quanto à prática do assistencialismo. Grupo Confúcio. Avancemos para outros eventos, pois a bem da verdade os benfeitores sugeriram aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar, no Rio de Janeiro, um núcleo central das atividades, que ficasse como órgão orientador, federação, de todos os movimentos da doutrina no Brasil. A rigor, a instituição pioneira genuinamente espírita foi a Sociedade de Estudos Espiríticos, Grupo Confúcio, em 1873. Não era uma homenagem ao grande filósofo chinês, mas a um espírito que vinha desde algum tempo nos trabalhos particulares do Dr. Siqueira Dias, ensinando elevados princípios de moral. Conforme previsto em seus estatutos, devia seguir os princípios e as formalidades expostos em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. A divisa da sociedade era: sem caridade não há salvação. Suas atividades incluíam ainda o receituário gratuito de homeopatia e aplicação de passes aos necessitados. Entre as grandes façanhas do Confúcio destacou-se a tradução das obras básicas de Kardec para a língua portuguesa, realizada por Fortúnio, pseudônimo de Joaquim Carlos Travassos, o lançamento da Revista Espírita, organizada e dirigida por Antônio da Silva Neto, constituindo o segundo periódico espírita do Brasil e o primeiro do Rio de Janeiro. Na RE foram publicados notáveis artigos doutrinários e de refutação aos inimigos da doutrina, duramente atacada pelo Jornal do Comércio, nos anos de 1874-5, que taxava o espiritismo de epidemia mais perigosa que a febre amarela, verdadeira fábrica de doidos. Ao Confúcio deve o espiritismo brasileiro 3 serviços inestimáveis: a primeira tradução das obras de Kardec, a primeira assistência gratuita homeopática, a primeira revelação do nome do mentor espiritual do espiritismo no Brasil. O Grupo Confúcio foi efetivamente o embrião do ulterior Casa Máter dos Espíritas, constituindo a base da obra tangível determinada de Ismael,
na terra brasileira. No grupo participavam, entre outros emissários do governador planetário, Bittencourt Sampaio, Joaquim Carlos Travassos, Francisco de Siqueira Dias Sobrinho, Antônio da Silva Neto, Casemiro Liotard. Todos lutaram denodadamente contra a opinião hostil do tempo, contra o anátema, o insulto e o ridículo e, sobretudo, contra as ondas reacionárias das trevas do mundo invisível, para levantarem bem alto a bandeira de Ismael. Outros grupos. Ao grupo Confúcio seguiu-se a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, criado em 1876. Sob a lúcida direção de Bittencourt Sampaio, que juntamente com Bezerra de Menezes, tivera a sua tarefa previamente determinada no alto. A ele se reuniu Antônio Luiz Saião, em 1878, para as grandes vitórias do Evangelho nas terras do Cruzeiro. Os mensageiros de Ismael reorganizam as energias existentes, para fundarem em 1880 a Sociedade Espírita Fraternidade, com a qual se carregava em triunfo o bendito lema do suave estandarte do emissário do Divino Mestre. Nesse contexto, 1880, Antônio Luiz Saião fundou, com Frederico Pereira Júnior, João Gonçalves do Nascimento, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio e outros, o chamado Grupo dos Humildes, popularmente conhecido como Grupo do Saião. E posteriormente a confraria veio a chamar-se Grupo Ismael. A ele juntou-se Bezerra de Menezes, Frederico Júnior, Domingos Filgueiras, Pedro Richard e outros. O Grupo Ismael era naquele momento a tenda fidedigna e única onde, segundo as instruções espirituais, deviam os espíritas cristãos ou ismaelinos erguer o templo do cristianismo espírita. Portanto, aquela promessa categórica, proferida solenemente pelo espírito Agostinho, mentor espiritual de Bezerra de Menezes, um dos mais estimados guias do Grupo Ismael, tinha uma altíssima significação. Anunciava que a falange de Ismael, representada na Terra pelo seu pequeno grupo, mas formada no espaço de um forte contingente de espíritos, ia com Bezerra de Menezes para a FEB. Naquela época, era uma verdadeira epidemia a criação de grupelhos espíritas. O confrade Pedro Richard escreveu que no século XIX os espíritas, ou por discordância de ideias, ou por criminosa pretensão, criaram considerável número de grupos, facções, cujos membros, em sua maioria, desconheciam os preceitos mais rudimentares da doutrina. Qualquer espírita formava um grupo, só para satisfazer a vaidade de dar-lhe por título um nome que ele venerava. De grupos produtivos apenas se contavam alguns, em número por demais reduzido. Federação Espírita Brasileira. Em 1883, Augusto Elias da Silva, fotógrafo português radicado no Brasil, lança, com seus próprios recursos, o periódico Reformador. No ano subsequente, em histórica reunião em que participaram Francisco Raimundo Euerton Quadros, Manuel Fernandes Filgueiras, João Francisco da Silveira Pinto, Maria Balbina da Conceição Batista, Matilde Elias da Silva, Luiz Mólica, Elvira P. Mólica, José Agostinho Marques Porto, Francisco Antônio Xavier Pinheiro, Manuel Estevão de Amorim e Quadro Léo. O fotógrafo lusitano propõe a criação da Federação Espírita Brasileira. A partir desse projeto, as divergências foram atenuadas, para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudo. A diretoria da FEB foi composta por Euerton Quadros, presidente, Domingos Filgueiras, vice-presidente, Silveira Pinto, secretário, Augusto Elias da Silva, tesoureiro, e Xavier Pinheiro, arquivista. Em 1895, Bezerra de Menezes assumiu a presidência e imprimiu à instituição a orientação doutrinária evangélica. O célebre Grupo Ismael acompanhou Bezerra, apoiando na direção da federação e integrando-se a ela. Paulatinamente,
Todos os grupos afinados com a filiação ideológica Espiritismo-Evangelho foram se reunindo em torno da Casa Máter, cuja diretriz estava sintetizada na máxima Deus, Cristo e Caridade. Os presidentes da FEB. À guisa de ilustração, registramos aqui na sequência os nomes dos presidentes da FEB, após Ayrton Quadros e Bezerra de Menezes. São eles: Dias da Cruz, Leopoldo Cirne. Apresentou o trabalho Bases de Organização Espírita em 1904. Estimulou a fundação de federações estaduais e em 1913 inaugurou a sede histórica no Rio de Janeiro, na Avenida Passos. Aristide Spínola, Manuel Quintão, Guilom Ribeiro, Luiz Barreto, Paim Pamplona. Antônio Antuil de Freitas permaneceu 27 anos no cargo, formalizou o Pacto Áureo, instalou o Conselho Federativo Nacional da FEB. Durante sua gestão foi efetivada a Caravana da Fraternidade. Armando de Assis criou os Conselhos Zonais do CFN e inaugurou as dependências da FEB em Brasília. Francisco Tezen transferiu o Conselho Federativo Nacional e a sede da FEB para Brasília. Transformou os Conselhos Zonais em comissões regionais. Giovanni Borges de Souza, Nestor Mazotti e César Perry. Genealogia do Pacto Áureo. No início do século XX surgiram vários líderes do espiritismo, entre eles, Batuíra, Cair Bachutel e Eurípedes Barçanufo. No meado de século, Deolindo Amorim fundou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, e atuou na Liga Espírita do Brasil, patrocinadora do 2 Congresso da CEPA, realizado no Rio, em 1949. Na década de 1940 o movimento espírita paulista começou a se organizar através de congressos e concentrações de mocidades espíritas. Leopoldo Machado, ex-pastor, foi um dos grandes incentivadores das mocidades espíritas. Toda essa movimentação doutrinária culminou com a criação, em 1947, da União Social Espírita, atual USE. Com a consolidação da União Social Espírita, a nova federativa convocou em 1948 o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, realizado de 31 de outubro a 5 de novembro, com a participação de 16 estados. Por conseguinte, um ano antes do Pacto Áureo, percebe-se que a consolidação do Pacto Áureo foi antecedida por vários eventos, como a aludida fundação da USE, 1947, o Congresso Espírita Brasileiro de Unificação, 1948, a fundação da Liga Espírita, 1926, o 2 Congresso da CEPA, 1949. E 1 graus Celsius Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, 1948. Decorridos 65 anos do célebre Pacto Áureo, ainda hoje se ouvem vozes discordantes, motivo pelo qual retrocedemos ao evento histórico, a fim de identificarmos o ideal que animou aqueles espíritas de então na busca da unidade doutrinária. Para narrar algo do pacto, não há como fugir de citar o episódio ocorrido no início de outubro de 1949, em que as delegações nacionais e estrangeiras, Argentina, Cuba, México, Porto Rico, Estados Unidos, Colômbia e Uruguai, estiveram reunidas no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, participando da abertura do 2 Congresso Espírita Pan-Americano, que teria continuidade de suas sessões na Liga Espírita do Brasil. Participavam desse evento alguns confrades que no Congresso da USE defenderam a proposta da criação de uma Confederação Espírita Brasileira, pois se avaliava no contexto que as articulações doutrinárias da FEB nada mais eram do que de um centrão laboratório, e não uma federativa. A materialização do Pacto Áureo foi sendo estabelecida momentos antes da realização do 2 Congresso da CEPA. A rigor, foi resultante da inspiração simultânea e espontânea de alguns participantes desse conclave, que aproveitaram o ensejo a fim de visitarem a sede da Federação Espírita Brasileira.
Mal sabiam que essa visitação culminaria na apresentação de uma agenda histórica, cuja anuência, firmada 5 de outubro de 1949, ficou consagrada como o Pacto Áureo. Segundo os historiadores, este foi um transcendente compromisso dos espíritas no país, por constituir a proposta dos alicerces da busca da unidade doutrinária através da unificação do movimento espírita brasileiro, sob a direção da Casa Máter. Um livro, uma estratégia, um equívoco histórico. O Acordo de Ouro foi uma agenda com 18 itens, sendo que no primeiro constava o seguinte: cabe aos espíritas do Brasil colocarem em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui abrimos um parêntese por entendermos que neste dispositivo houve uma proposição passível de consequência indesejável, considerando o foco da unidade entre os espíritas. O mais razoável seria constar no primeiro item que os espíritas colocassem em prática a exposição contida no Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. É bem verdade que os signatários do pacto chegaram à conclusão de que o livro Brasil, ele Coração do Mundo, Pátria do Evangelho continha dados interessantes e demonstrava qual seria a missão do Espiritismo no Brasil. Concordamos com isso, porém os que firmaram o pacto não se preocuparam com os detalhamentos controversos do livro, talvez aí o X da questão. Não levantamos este ponto com aversão ao fato em si, muito pelo contrário, amamos a obra de Humberto de Campos, e até citamos aqui como fonte, mas urge apartar bem as coisas, pois a simples entronização de Holstein pelo autor espiritual contraria o pensamento de Kardec contido no capítulo 15 da obra Gênese. Lamentavelmente, o livro de Holstein chegara ao Brasil muito cedo, quase ao mesmo tempo que os livros de Kardec. Os espíritas místicos mais cultos, à frente dos quais se achava o mais erudito de todos, Bittencourt Sampaio, tomaram os 4 evangelhos como vade-mecum e o levaram à altura de última palavra sobre a doutrina de Jesus. O livro de Holstein apresentava o mesmo valor doutrinário de O Livro dos Espíritos, isto é, ambos atribuíam o que estava escrito a uma revelação ditada. Mas tinha sobre a obra de Kardec uma vantagem para o crente: todas as explicações eram dadas como advindas dos próprios evangelistas, assistidos pelos apóstolos, e estes, a seu turno, assistidos por Moisés. Os rustenistas dispensam em regra as provas. Contentam-se com a presunção de boa-fé. O rustanismo conseguiu assim, graças à tolerância dos espíritos evangélicos, ganhar adeptos entre os místicos. Se jamais os prepostos, e muito menos o seu chefe, afirmaram que na obra de Holstein estava o verdadeiro sentido da vida e doutrina de Jesus, também jamais fizeram uma assertiva em contrário. Mesmo porque, se tal fizessem, perderiam o tempo e a simpatia do fanático, e apagariam uma febre choleante, que cumpre alimentar cuidadosamente. A obra de Holstein concorreu, entretanto, para dividir os espíritas e criar dificuldades invencíveis à desejada harmonia de vistas. Portanto, foi uma estratégia precipitada do autor espiritual, a nosso ver, citar o emblemático João Batista Holstein como organizador do trabalho da fé espírita ao lado de um Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos. Óbvio que não houve critério mais acurado, segundo cremos. E afirmamos isso de forma pacífica e bem à vontade, pois Humberto de Campos é o responsável espiritual do grupo mediúnico que conduzimos há muitos anos. Recentemente entrevistamos o notável César Perry, atual presidente da FEB, e perguntamos se diante da clara divisão que existe no movimento espírita, muitas vezes manifestada em posturas emocionalizadas e radicais, como a FEB deve conduzir clara e publicamente o tema Holstein. Que iniciativas faltam para apaziguar ânimos? Perry esclareceu o seguinte:
Nós já vivemos momentos bastante delicados no movimento espírita, que eu acompanhei muito de perto. Sobrevieram momentos muito complicados em algumas gestões. Houve nessa interconexão um momento em que o presidente Tezen decidiu junto com o CFN que, conforme estabelece o Pacto Áureo, a base dos trabalhos federativos é a obra de Allan Kardec, e isso tem sido seguido até hoje. Nessas condições, fica muito claro que o CFN em termos de movimento nacional trabalha com a obra de Allan Kardec. De modo óbvio, respeitamos perfeitamente e convivemos com pessoas que gostam e estudam a obra de Holstein, mas não usamos isso como ponto de atrito ou desunião. Procuramos buscar hoje o ponto de convergência, e esse eixo de estabilização do movimento espírita é a obra de Kardec. As obras de Holstein, embora continuem sendo republicadas, e ainda constem do catálogo da FEB, não há mais sua divulgação, por exemplo, nas páginas da revista Reformador, e essa foi uma decisão adotada em gestões anteriores. Mas respeitamos aqueles que pensam ou que adotam as obras de Holstein. Tornemos ao Pacto Áureo. Na cláusula segunda do acordo ficou decidido que a FEB criaria um Conselho Federativo Nacional Permanente, com a finalidade de executar, desenvolver e ampliar os planos da sua atual organização federativa. Com efeito, em janeiro do ano seguinte instalou-se o Conselho Federativo Nacional, CFN, congregando os representantes das federações espíritas estaduais signatárias com o objetivo de promover e trabalhar pela união dos espíritas e pela unificação do movimento espírita. Caravana da Fraternidade. Para esse desígnio, durante a década de 1950 houve um trabalho de esclarecimento junto às entidades espíritas sobre a importância e as diretrizes da tarefa de organização e unificação do movimento espírita brasileiro. A grande missão coube ser realizada, principalmente, pela Caravana da Fraternidade. Em 31 de janeiro de 1950, o grupo partiu do Rio de Janeiro com destino a Salvador, e depois a todas as capitais dos 11 estados do Nordeste e Norte do país. Dentre os planos da missão estavam as finalidades da maior aproximação dos espiritistas, visando o ideal da unificação social da doutrina, da divulgação cultural do espiritismo na sociedade laica e estímulo às obras de assistência social. Arthur Lins de Vasconcelos, um dos arautos da caravana, após sua desencarnação reafirmou que todos, caravaneiros, libertos do corpo físico reconstruíram a Caravana da Fraternidade, que vem sendo enriquecida pelos espíritas responsáveis, na Terra, pela divulgação do espiritismo e pela união entre as instituições, unificando-as como unindo os indivíduos. Numa visita de alguns caravaneiros a Chico Xavier em Pedro Leopoldo no dia 11 de dezembro de 1950, estes foram brindados com uma mensagem de Emmanuel, em que o autor espiritual comenta: cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima. Nossa união, portanto, há de começar na luz da boa vontade. Guardemos boa vontade uns para com os outros, aprendendo e servindo com o Senhor, e felicitando aos companheiros que se confiaram a tarefa sublime da confraternização, usando o próprio esforço. Reflexos do Pacto Áureo. 10 anos após o pacto foram realizados simpósios regionais de expressiva importância para o processo de unificação do movimento espírita brasileiro, Centro-Sulino, em Curitiba, 1962, Nordeste, em Salvador, 1963, Norte, em Belém, 1964, Centro-Oeste e Territórios, em Cuiabá, 1965, encerrando o ciclo com o Simpósio Nacional, no Rio de Janeiro, 1966. No início da década de 1970 foram criados os Conselhos Zonais do CFN, Norte, Nordeste, Centro e Sul, que estudavam assuntos de interesses do movimento espírita, quase sempre concluídos nas reuniões plenárias. Na década de 1980,
Por sugestão da representação do Estado do Rio de Janeiro, o CFN concluiu o magnífico documento Orientação ao Centro Espírita. Em 1985 os conselhos zonais foram transformados em comissões regionais. Atualmente o CFN reúne-se ordinariamente uma vez por ano na sede da FEB em Brasília, durante 3 dias, para tratar de assuntos de interesse do movimento espírita nacional, a fim de promover, realizar e aprimorar o estudo, a difusão e a prática do espiritismo. Dentre algumas deliberações do CFN foram implementadas: campanha de evangelização espírita da infância e da juventude, em 1977, campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita, em 1983, campanhas em defesa da vida e viver em família, em 1994, e campanha de divulgação do espiritismo, em 1996. É justo informar que todas as entidades que, direta ou indiretamente integram o CFN, entidades federativas estaduais, entidades especializadas de âmbito nacional, centros e demais sociedades espíritas, mantêm a sua autonomia, independência e liberdade de ação. Até mesmo porque os vínculos com o CFN têm por fundamento a solidariedade e a união fraterna, livre, responsável e conscientemente praticadas à luz da doutrina espírita, com vistas à sua difusão. Interpolando precisa digressão. Não há como esconder aos atuais fãs de Torteroli e demais progressistas que o italiano abusou da resignação do Bezerra de Menezes, no século XIX. Ainda hoje vociferam que o filho do Riacho do Sangue impôs um viés catolicizante ao movimento espírita. Ora, o espiritismo não precisou se catolicizar com as sublimes mensagens de grandes arquitetos do catolicismo, como Dr. Gratia, Aurélio Agostinho, ex-bispo de Hipona, dos sacerdotes Fenelon, Lamennais, François Nicholas Madeleine, Lacordaire, Vicente de Paulo, São Luís e Irmã Rosália, que ditaram dezenas de mensagens incertas nas obras básicas. A rigor, o que está na base da retórica dos laicos e torterolistas é o aspecto religioso da doutrina espírita, sustentado dignamente pelo movimento espírita brasileiro através da liderança da FEB. Tais kardeceólogos, PhDs da ilusão, longe do uso do bom senso, insistem em divulgar a alucinada tese de que se é preciso fugir do Cristo católico, do religiosismo, do igrejismo no espiritismo, e transformar a casa espírita numa academia de expoentes do saber, sob a regência dos laicos, obviamente. Muitas vezes se posicionam quais vítimas da peste de expulsadores do mestre e divino das hostes doutrinárias. Tropegos, campeiam sem horizonte, anelando a falácia de mártires que peregrinam o calvário do xenofobismo contra eles. Talvez porque, numa entrevista cedida a confrades de Uberaba, Chico Xavier advertiu com todas as letras: se tirarem Jesus do espiritismo, vira comédia. Se tirarem religião do espiritismo, vira um negócio. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarem a religião, o que é que fica? Jesus está na nossa vivência diária, porquanto em nossas dificuldades e provações, o primeiro nome de que nos lembramos, capaz de nos proporcionar alívio e reconforto, é Jesus. São desapedados até com a figura do pioneiríssimo Olímpio Teles de Menezes, apelidando-o de espiritólico. Sob o tacão da obsessão, não percebem que as hordas das regiões densas são poderosas e se organizam, uma vez que têm como meta destronar Jesus dos estudos espíritas. Companheiros esses, aprisionados por capciosos cavaleiros das brumas de outras dimensões, chegam a pronunciar que Kardec publicou o Evangelho para apaziguar os teólogos, tentando uma aproximação com a Igreja. Pasmem, ficam afogueados de fúria quando leem Kardec, afirmando que o Espiritismo filosoficamente é uma religião e nós, todos os legítimos espíritas, nos ufanamos, gabamos disso. E mais,
O espírito São Luís adverte que os espíritos não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. O mestre Lyonês assevera com todas as letras que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os têm vacilantes. Em suma, não negamos que algumas críticas ao Pacto Áureo têm seus fundamentos lícitos. Não há como negar que foi constrangedor naquela época, e ainda hoje repercute, a maneira pela qual as cláusulas do documento tenham sido apresentadas e consagradas, diante de um número reduzido de dirigentes e a referendundas instituições federativas, sem que tivesse havido mais cautelosa discussão e concordância pelas bases, sobretudo no que tange à apresentação do livro Brasil, Coração do Mundo e não as obras básicas, ou pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo como norteador da união entre os espíritas. À guisa de arremate. Após essa extensa narrativa histórica, sem induções pessoais e repousado em dados factuais, não é desdouro concluir-se que, inversamente ao que ainda protestam os contumazes oponentes à FERI, na atual proposição da unificação do movimento espírita, não há como identificarmos a FEB distante dos objetivos almejados pelo espírito Ismael. A Casa Máter jamais impõe cabrestos, nem em instituições nem em adeptos, bem como não sugere demarcar terrenos ou áreas de ação aos que se engajam no trabalho de divulgação. Pelo menos como escritor espírita jamais fui obstado a escrever em nome do espiritismo. Fica portanto bem nítido que o trabalho de unificação é uma atividade meio que tem como objetivo fortalecer e facilitar a ação do movimento espírita na atividade fim da FERI, visando promover o estudo, a difusão e a prática do espiritismo sob o excelso manto do Evangelho de Jesus. Para os arautos da antirreligião doutrinária, que negam o Evangelho e afirmam ser Jesus somente o emergir de um arquétipo plasmado no inconsciente coletivo, afirmamos que o Mestre da Galileia foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade. Para o célebre pedagogo Eugênio de Lyon, o Cristo foi espírito superior da ordem mais elevada, Messias, espírito puro, enviado de Deus. É diretor angélico do orbe e síntese do amor divino. 22. Os falecidos que ressuscitam numa apreciação espírita. Certa feita fomos informados sobre determinado homem de 87 anos de idade que deu um grande susto em seus familiares ao acordar durante seu próprio funeral. Eles oravam sobre seu corpo quando o falecido teria começado a engasgar e, de repente, acordou. O velho havia sido levado do hospital, vestido adequadamente para o funeral e colocado no local onde seria realizado o velório. Após reviver, o homem foi novamente encaminhado ao hospital. Segundo informações do jornal Xangai Daily, os médicos ficaram perplexos com a sua impressionante recuperação. Caso semelhante ocorreu em Zamboanga do Sul, nas Filipinas. Uma menina de 3 anos que havia sido declarada morta pelos médicos acordou durante o seu funeral. Ela havia tido febre severa durante vários dias e, por isso, teria sido levada a uma clínica para passar por uma consulta. O médico e o assistente confirmaram que a menina não tinha mais pulso e estava clinicamente morta. Há inquietas reportagens de casos de ressuscitação espontânea nos funerais que acontecem em inúmeros países. Na biografia da médium Ivone Pereira, consta que ela, com 29 dias de nascimento, depois de sofrer um acesso de tosse, sofreu uma sufocação que a deixou como morta. Durante 6 horas permaneceu em estado cataléptico. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. O velório foi preparado. A suposta defunta foi vestida com grinalda e vestido branco e azul,
e o caixão encomendado. A mãe, que não acreditava que a filha estivesse morta, retirou-se para um aposento, onde orou fervorosamente a Maria de Nazaré, pedindo que a situação fosse definida. Instantes depois, a criança acordou aos prantos. Já ouvimos algumas conversas tenebrosas sobre pessoas que teriam sido dadas como mortas e enterradas vivas durante um surto de catalepsia ou letargia. Há notícias de que existem casos de pessoas que foram enterradas vivas. A catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários, sem qualquer lesão física. A letargia é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas se apresentam, aparentemente, interrompidas, entre elas, as de respiração e circulação. Kardec analisou situações de quase morte na Revista Espírita. Há diversos casos de letárgicos, pessoas que chegaram a ser consideradas mortas pela medicina da época, como a senhora Schwabenhaus, ou que passaram por situações de claro risco de morte, ou como o Dr. D, que ficou mais de meia hora debaixo d'água e foi resgatado e retomou a consciência. Fenômeno análogo aconteceu nos tempos apostólicos nas figuras de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. A letargia pode surgir a partir de alguns fatores importantes, como uma doença grave, o paciente entra em um estado de coma, indução medicamentosa, as substâncias que provocam o coma artificial, hipnose, indivíduos sensíveis podem ser induzidos ao transe letárgico, transe mediúnico, em determinados desdobramentos, particularmente na chamada bilocação, quando o espírito afasta-se do corpo e se materializa-lhes, a enorme dispêndio das energias do médium, com auxílio de mentores espirituais. Para tanto, ele entra em estado letárgico, autoindução. Há faquires indianos que se fazem sepultar vivos. Entram em estado letárgico por sua própria iniciativa. Com o organismo funcionando em ritmo lento, o consumo de oxigênio é mínimo. Daí conseguirem sobreviver por horas e até dias. É algo semelhante aos animais que hibernam, como os ursos. Allan Kardec indagou aos espíritos se na letargia o espírito pode separar-se totalmente do corpo, de forma a dar-lhe todas as aparências de morte, e voltar em seguida. Os benfeitores explicaram que na letargia, o corpo não está morto, visto que as funções orgânicas continuam a processar-se, a vitalidade permanece em estado latente, como na crisálida, e não se extingue. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto ele viver. Uma vez os laços rompidos pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação será completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é porque a morte não foi consumada. Em seguida, Kardec inquire se é possível, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que, sem esses recursos, morreria realmente. Sim, sem dúvida, explicam os espíritos, e disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Na concepção do codificador, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Portanto, seja no estágio letárgico ou na condição de catalepsia, não há morte, até porque todas as funções vitais permanecem ativas.
A frequência vital é que se torna mais vagarosa, qual ocorre na hibernação, conferindo ao corpo a aparência de um cadáver. 23. Um casal, uma união controvertida e um sistema penitenciário ineficaz. Lemos interessante reportagem sobre o entrelaço improvável de um casal que atualmente sobrevive em uma parada de ônibus na via DF-140, em Brasília. A nossa reação inicial àquela união foi de certa inquietação, em face de Maria, nome fictício, de 45 anos, ter largado os 6 filhos para viver com o ex-presidiário João, também fictício, de 50. Que diz ter passado 26 anos na cadeia por ter cometido vários homicídios. Os dois decidiram residir num ponto de ônibus, próximo ao complexo penitenciário da Papuda. João foi posto em liberdade no final de 2013, e optou morar na rua para não incomodar familiares e amigos. Maria e João improvisaram uma barraca de campanha e sobrevivem com a ajuda de doações de quem passa pela região. Maria, que conheceu João há 5 anos, em uma confraternização ocorrida durante o célebre saidão, afirma ter certeza da decisão tomada. Na época, ela já estava separada e trabalhava como faxineira em um bar. Evidentemente o personagem Maria não está cometendo crime algum ao ficar namorada por um ex-presidiário. Ela encontra razões para ficar inconformada em face das críticas recebidas por tão atrevida decisão, talvez não necessariamente pela escolha de morar na rua com o ex-detento, porém pela renúncia aos filhos. Cremos que o razoável seria que a união com João ocorresse sem necessidade do abandono da família. Subestimando aqui a decisão de Maria, destacaremos o tema em torno das declarações do ex-detento. Na reportagem, João assegura que obteve bom aproveitamento durante o período de encarceramento. Diz que estudou e participou de oficinas de pintura, serralheria, jardinagem e panificação. Adotou a religião cristã à maneira dos crentes. Hoje tem ungido esforços pessoais a fim de conseguir um emprego, e sabemos o quanto é difícil essa empreita para um ex-detento. Demonstra não permanecer estático, e não obstante que morando numa parada de ônibus, pois tem feito alguns biscates para sobreviver, catando material reciclado ou vendendo balinhas, docinhos e água mineral dentro do ônibus. Como dissemos, a nossa reflexão explorará as ponderações de João a respeito do sistema carcerário brasileiro. Segundo afirma ele na reportagem, os presos na penitenciária morrem nas celas quais animais abandonados. A refeição é de qualidade duvidosa, o detento é humilhado e quase sempre é deixado ao relento quando está sob o impacto de qualquer enfermidade. João não acredita na possibilidade de recuperação de um criminoso que vive sob permanente tortura moral na cadeia. Infelizmente noticia-se, não raras vezes, pela mídia em geral, a tortura física e psicológica nos presídios e penitenciárias como uma das barbaridades cometidas em nome do Estado e da lei. As penitenciárias de hoje lembram bastante as masmorras medievais. É de se perguntar onde está o processo avançado das conquistas tecnológicas e sociais. Notamos que os cárceres atualmente não servem para educar, pelo contrário, neutralizam a formação e o desenvolvimento de valores intrínsecos, estigmatizando o ser humano. A rigor, as prisões vêm funcionando como máquinas de reprodução da criminalidade. O mais grave problema do sistema penitenciário brasileiro é a completa escassez de vagas, que obriga milhares de presos, muitos já condenados, até mesmo no regime semiaberto, a conviver em condições reconhecidamente aviltantes, em xadrezes de delegacias policiais, com muita frequência, revezando-se para dormir. Nesse contexto, devemos considerar que o espírita cristão deve se armar de sabedoria e de amor para atender à luta que vem sendo desencadeada nos cenários da sociedade, concitando a concórdia e ao perdão, em qualquer conjuntura anárquica e perturbadora da vida moderna.
O homem atual ainda não percebeu que somente a experiência do Evangelho pode estabelecer as bases da concórdia, da fraternidade e constituir os antídotos eficazes para minimizar a violência que ainda avassala a terra. Sobre os criminosos, os benfeitores espirituais dizem que devemos amá-los na condição de criaturas de Deus que são, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a nós, pelas faltas que cometemos contra a sua lei. Não nos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deveis expurgar da terra. Não é assim que nos compete falar. Que diria Jesus se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Recordemos Jesus e suas considerações sobre a prática de um sublime código de caridade ante as questões da vida dos encarcerados. Senhor, quando foi que te vimos preso e não te assistimos? Ao que lhe respondera, em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Nas prisões, a reeducação deverá ser feita por meio da implantação de frentes de trabalho para profissionalização, e não apenas para tirar apenados da ociosidade, mas também abrindo segura a perspectiva de integração futura na sociedade. Durante diversos anos participávamos de trabalhos sociais através de projetos visando a recuperação dos presos, por intermédio de uma efetiva programação de visitas permanentes à penitenciária de Brasília. Naquela época, década de 1970 e 1980, fazíamos palestras nas salas de aula da Papuda abordando temas sobre a valorização humana, divulgávamos a doutrina dos espíritos, mantínhamos uma biblioteca de livros espíritas, cantávamos músicas doutrinárias, instituíamos grupos de voluntários para apadrinharem presos, mantínhamos contato com parentes deles e distribuíamos cestas básicas para familiares dos recuperandos. Em nossa tela mental estão vivas as recordações daqueles magnos tempos, sabendo que esses foram alguns dos modestos métodos levados a efeito pelo nosso grupo espírita de visita, cujo objetivo era a materialização do aumento do índice de recuperação dos internos da Papuda por meio das lições de Jesus com o robusto apoio das revelações espíritas. 24. Atire-lhe a primeira pedra. As três principais religiões abraâmicas apresentam algumas similaridades. Por questões óbvias elas são monoteístas e concebem um Deus com atributos antropomórficos. As características de suas narrativas partilham relativamente os mesmos valores de histórias e lugares, embora os apresentem com desempenhos, expectativas e significados bastante dessemelhantes. Há extremas contendas internas entre os abraâmicos com base nas particularidades doutrinais e suas práticas, a exemplo do tradicional cristianismo, desmembrado em três segmentos: católico, ortodoxo e protestante. O cognominado Islã tem dois ramos, sunitas e xiitas, cada um tendo várias denominações. E o quase eclético judaísmo contemporâneo se apresenta também sob várias denominações, ortodoxos, conservadores e reformistas. Quase sempre, em vários locais as diferentes religiões abraâmicas denunciam um conflito amargo entre si através de intolerância, guerra e terrorismo, com muito derramamento de sangue humano. No início do século XXI havia 3,8 bilhões de seguidores das três principais religiões abraâmicas e estima-se que 54% da população mundial se considere adepta de uma dessas religiões. Nesse panorama nefasto, ainda hoje chegou-nos a notícia de que jihadistas ultrarradicais da província setentrional síria de Raqqa condenaram e mataram através do apedrejamento em uma praça pública, tradição mosaica, uma mulher de Tabaca, sob acusação de adultério, conforme afirmou o Observatório Sírio de Direitos Humanos OSDH. Infelizmente observa-se aqui uma prática consoante à tradição abrâmica. Consta no decálogo a lei do não adulterarás,
Motivo pelo qual o Velho e Novo Testamentos estão superlotados de advertências sobre o tema. Consta em Êxodos, em Levítico, nas narrativas de Jeremias, de Ezequiel, de Oséias e outros, e são assinaladas nos evangelhos, citações sobre o assunto. Mateus expõe: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Marcos anota: ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E, se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Nas velhas escrituras, constam em Provérbios: mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Nas narrativas dos 3 profetas lemos: por que deveria eu perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível: eles cometem adultério e vivem uma mentira, encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido, eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Rememoremos Jesus. Nos Idos Apostólicos ele, diante de uma adúltera, foi questionado: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de tanto ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. No episódio da adúltera diante do Messias há um fato relevante: onde estava o adúltero? Por que então só a mulher deveria ser condenada e apedrejada? Não deveriam ambos, homem e mulher, sofrer a mesma pena, segundo a lei de Moisés? Pois o profeta do Sinai ordenou, no caso de adultério, a condenação tanto do homem quanto da mulher. Logo, ambos deveriam ser condenados, mas com o passar do tempo, a punição passou a ser aplicada apenas à mulher, tendo em vista tratar-se de uma sociedade patriarcal e machista. O adultério, como ato de se relacionar com o terceiro na constância do casamento, é considerado uma grave violação dos deveres conjugais por quase todas as civilizações de quase toda a história, sendo que algumas sociedades puniam gravemente o cônjuge adúltero ou a pessoa com quem praticava o ato, sendo ambos passíveis de morte. Com o passar do tempo, a prática de adultério passou a ser criminalmente mais grave quando praticado pela mulher em relação ao homem. Hoje em dia,
Embora tal discriminação não exista nas leis dos países ocidentais, ou tenha perdido sua eficácia sociológica, na prática do dia a dia a conduta continua a ser vista de forma diferenciada, dependendo do gênero de quem realiza o adultério. Hoje essa violação ainda é punível severamente, inclusive com a pena de morte, como ocorre em algumas partes do mundo, geralmente nos grupos muçulmanos, como fizeram os jihadistas. Nos países do Ocidente a punição se dá muito mais brandamente, embora ainda se constitua em causa eficiente para o divórcio ou rescisão do casamento. Diz o Espírito Emmanuel o seguinte: qual ocorrem os flagelos da guerra, da pirataria, da violência e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre, há milênios, diluindo-se, muito pouco a pouco, o adultério, ainda permanece, na terra, por instrumento de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer, na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso, na balança do progresso e da vida. Profere também o mentor de Chico Xavier que tantos foram os desvarios dos espíritos em evolução no planeta, espíritos entre os quais muitos raros de nós, companheiros da Terra, não nos achamos incluídos, que de certo Jesus, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens, supostamente puros em matéria de sexualidade, a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Diante daquela adúltera, conforme narra o evangelista, recordemos que Jesus era o único que naquela circunstância possuía autoridade moral para julgar. No entanto não julgou e não condenou, nem disse se deveriam apedrejá-la ou não. Jesus apenas aguardou e pronunciou: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite, para si próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de condenarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. 25. Desvarios de um ilustre insurgente físico. Stephen Hawking, um dos mais influentes físicos teóricos desde Einstein, confinado a uma cadeira de rodas por conta de uma doença neuronal motora, MND, tem asseverado insistentemente que não há necessidade de invocar Deus para explicar a existência do universo. Garante que não existe nenhum paraíso ou vida após a morte. Sob o deslumbramento de sua inócua inteligência, continuamente negando a vida espiritual, Hawking já admitiu que tentou o suicídio na década de 1980, quando a doença neurológica comprometeu suas capacidades de respirar e falar. Ateu e materialista, Hawking infelizmente desconhece que o suicida, além de sofrer no mundo espiritual as dolorosas consequências de seu gesto impensado de revolta diante das leis da vida, ainda renascerá com todas as sequelas físicas daí resultantes, e terá que arrostar, novamente, a mesma situação provacional que a sua flácida fé e distanciamento de Deus não lhe permitiram o êxito existencial. Provavelmente as atuais restrições físicas do afamado insurrecto cientista sejam decorrência de alguns suicídios cometidos em vidas anteriores. Nós, espíritas, sabemos que o suicídio é a mais desastrada maneira de fugir das provas ou expiações pelas quais deve passar um homem. É uma porta falsa em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Arrojado violentamente para o além-túmulo, em plena vitalidade física, revive, intermitentemente, por muito tempo, os acicates de consciência e sensações dos derradeiros instantes, além de ficar submerso em regiões de penumbras, onde seus tormentos serão importantes para o sacrossanto aprendizado, flexibilizando e credenciando-o a respeitar a vida com mais empenho. Sob o guante de enfermidade que poderia representar um benévolo convite da vida para reflexões espirituais,
O rebelado cientista britânico permanece sob o jugo de ingênua birra contra as leis do Criador. Stephen tem apresentado argumentos incoerentes, defendendo o direito de um paciente terminal optar pela morte assistida, eutanásia. Expõe insurgente ao King que se alguém tem uma doença terminal e está sofrendo tem o direito de escolher colocar fim à sua vida. Ignora o revoltado físico britânico que o médico que pratica a eutanásia